Bem-vindo à lição 2. Engenharia de software orientada a objetos. A engenharia de software orientada a objetos é o uso de tecnologias de objetos na construção de software. Tecnologias de objeto é um conjunto de princípios que direciona a construção de software usando método orientado a objetos. Abrange toda uma estrutura de atividades, incluindo análise, desenvolvimento e testes, escolha de metodologias, linguagens de programação, ferramentas, banco de dados, entre outros. Nesta lição, veremos o básico para o entendimento da orientação a objetos, através de uma explanação sobre os conceitos fundamentais. Ao final desta lição, o estudante será capaz de entender os conceitos de orientação a objetos, entender os processos gerais de modelagem orientada a objetos, ver de uma forma geral as atividades de análise e modelagem orientadas a objetos, entender a UML, Linguagem Unificada de Modelagem, e entender a atividade de modelagem. Em 1997, Pressman falou: tecnologia de objetos é frequentemente utilizada para incorporar alguns aspectos de uma visão orientada a objetos, incluindo análise, projeto e testes de métodos. Linguagens de programação, bancos de dados e aplicações são criadas utilizando orientação a objetos. No mesmo ano, 1997, Taylor explica: tecnologia de objetos é um conjunto de princípios que direcionam a construção de um software através de linguagens, bancos de dados e outras ferramentas que dão suporte a estes princípios. A grande vantagem da utilização de tecnologias de objetos é que conduz para o reuso. O reuso é a reutilização de componentes, de partes ou de totalidade de um sistema em aproveitamento a outro sistema. Conduz também a uma maior manutenabilidade dos módulos de software por causa da sua estrutura de herança desacoplada. E conduz para um sistema orientado a objetos, que são facilmente adaptáveis e escaláveis. Isto é, grandes sistemas podem ser criados com o reuso de subsistemas. Os objetos são representações de entidades, que podem ser físicos, conceituais ou abstratos. Isto permite que engenheiros de software representem os objetos no mundo real, no desenvolvimento do software. Tecnicamente falando, eles são definidos como algo que representa um objeto no mundo real, que possui limite bem definido e identidade que encapsula estado e comportamento. Atributos e relacionamentos de um objeto definem o seu estado. Esta é uma das condições possíveis para que um objeto exista e que, normalmente, com o passar do tempo, modificam-se. Em um sistema, os valores armazenados nos atributos e as ligações do objeto com outros objetos definem o seu estado. Operações, métodos e máquinas de estado, por outro lado, definem os comportamentos. Estes determinam como um objeto age e reage aos pedidos de mensagem de outros objetos. É importante que cada objeto seja identificado unicamente no sistema, mesmo se eles tiverem os mesmos valores de atributos e comportamentos. Embora dois objetos possam compartilhar o mesmo estado, isto é, atributos e relacionamentos, eles são separados objetos independentes, com um identificador único, que chamamos de OID, ou seja, identificação do objeto. 4 princípios básicos estão genericamente associados com orientação a objetos, os quais são abstração, encapsulamento, modularidade e hierarquia ou herança.
Estes conceitos estão interrelacionados e cooperam entre si. Abstração está definida como uma característica essencial de uma entidade, que distingue esta de todas as outras espécies de entidades. Este é um tipo de representação que inclui apenas as dependências de perspectiva, isto é, o que é importante em um contexto e que não pode ser necessariamente em outro. O encapsulamento é também conhecido como ocultação de informação. São características embutidas dentro de uma caixa preta abstrata que esconde a implementação dessas características atrás de uma interface. Isto permite que outros objetos interajam com o objeto sem ter conhecimento de como a implementação realiza a interface. Essa interação é realizada através das mensagens de interface do objeto. Modularidade é uma decomposição física e lógica de coisas grandes e complexas em componentes pequenos e fáceis de gerenciar. Estes componentes podem ser desenvolvidos independentemente de como suas interações serão bem compreendidas. O conceito de pacotes, subsistemas e componentes em orientação a objetos comportam modularidade. Hierarquia ou herança é o mecanismo pelo qual elementos mais específicos incorporam a estrutura e o comportamento de elementos mais gerais. Generalização é uma forma de associação, onde uma classe compartilha a estrutura ou o comportamento com uma ou mais classes. Ela define a hierarquia das abstrações, nas quais a subclasse herda de uma ou mais superclasses. É um tipo de relacionamento. Uma subclasse herda atributos, operações e relacionamentos de uma superclasse. Por exemplo, treinamento e competição são seleções. Em Java, todas as classes, incluindo as classes da Java API, são subclasses da superclasse Object. Uma simples hierarquia de classe poderia ser montada, como mostra a figura. Por exemplo, Object é uma superclasse, que é uma classe acima de uma classe especificada. Já Class B e Class C são subclasses, ou seja, qualquer classe abaixo de uma classe especificada. Passaremos agora para o NetBeans. Neste exemplo, temos três classes: pessoa, estudante e empregado. Repare que estudante e empregado são subclasses de pessoa, ou seja, são filhos de pessoa. Agora, criaremos dois objetos, um objeto estudante e um objeto empregado. Atribuiremos um nome para cada objeto e durante a execução, o objeto pessoa-aluno se comporta como um aluno. O objeto pessoa-empregado se comporta como um empregado. A agregação é um tipo especial de relação entre duas classes. É um modelo parte-todo entre um agregado e suas partes. A orientação a objetos aborda em desenvolvimento de software. Segue como base o processo modelo. Move-se através de um trajeto espiral evolucionário. É naturalmente interativo e suporta reusabilidade. Focaliza-se no uso de uma arquitetura centrada, se identificando com a base da arquitetura de software. A arquitetura de software define toda uma estrutura, define os modos em que aquela estrutura provê integridade conceitual de um sistema, envolve tomar decisões em como o software será construído e normalmente controla o desenvolvimento interativo e incremental do sistema. Para administrar o modo de desenvolvimento em uma arquitetura centrada, um mecanismo para organizar os produtos de trabalho é utilizado. É chamado de pacote. Um pacote é um elemento modelo que pode conter outros elementos modelos. Permite modularizar o desenvolvimento do software.
e serve como uma unidade de gerenciamento de configuração. Um subsistema é a combinação de um pacote e uma classe. Nos permite definir os subsistemas do software. É realizado por uma ou mais interfaces que definem o comportamento do sistema. Um componente é uma parte substituível e quase independente de um sistema que cumpre uma função clara no contexto de uma arquitetura bem definida. Pode ser um código-fonte ou um código executável. É uma realização física de um projeto abstrato. Os subsistemas podem ser utilizados para representar componentes no projeto. Um modelo de subsistema e de componente é mostrado na seguinte figura. O objetivo principal da análise orientada a objetos é desenvolver uma série de modelos que descrevam como o software de computador trabalhará para satisfazer um conjunto de requisitos definido pelo cliente. A intenção é definir um conjunto de classes, suas relações e comportamentos que são relevantes para o sistema que está sendo estudado. Existem 5 princípios da análise básicos aplicados nesta fase. Domínio de informações é modelado. O sistema é analisado em busca de dados importantes que são necessários dentro do sistema. Função de módulo é descrita. O sistema é analisado para identificar funções importantes que definem o que precisa ser feito dentro do sistema. Comportamento modelo é representado utilizando os dados e funções importantes. O comportamento do sistema é analisado para entender sua dinâmica natural. Isto também inclui suas interações com seu ambiente. Modelos divididos para expor maiores detalhes. Os elementos modelo são refinados e redefinidos para mostrar os detalhes que conduzirão a um projeto de software. Primeiros modelos representam a essência do problema, embora mais tarde provém detalhes de implementação. O desenvolvimento interativo dos modelos deve facilitar um plano de transição para a fase do projeto. O objetivo da fase projeto orientado a objetos é transformar o modelo de análise no modelo de análise orientado a objetos, que serve como um projeto para a construção do software. Ele descreve a organização específica dos dados através da especificação e redefinição dos atributos e também define os detalhes procedimentais das operações das classes. Como na fase da análise, existem 5 princípios guias de projeto que podem ser aplicados nesta fase. Unidades linguísticas modulares, algumas interfaces, pequenas interfaces e baixo acoplamento, interface explícita, encapsulamento de informações. Existem vários métodos que podem ser utilizados no projeto orientado a objetos, e eles correspondem às metodologias que foram enumeradas na metodologia de análise orientada a objetos. A linguagem de modelagem unificada é uma linguagem padrão para especificar, visualizar, construir e documentar todos os produtos de trabalho ou artefatos de sistemas de software. A UML não é um método ou metodologia. Não é indicada para um processo particular. Não é uma linguagem de programação. Basicamente, é um padrão de ferramentas de modelagem utilizado por desenvolvedores em seus trabalhos. Diagrama de caso de uso fornece a base da comunicação entre os usuários finais e desenvolvedores no planejamento do projeto de software. Ele captura importantes funções na visão do usuário, que podem ser pequenas ou grandes. Alcança um objetivo particular para o usuário, pois tenta modelar o sistema mostrando os atores externos e suas conexões com a funcionalidade do sistema. Diagrama de classe mostra a estrutura estática do domínio das abstrações, classes, do sistema. Descreve os tipos de objetos no sistema.
e os vários tipos de relacionamentos estáticos que existem entre eles. Mostra os atributos e operações de uma classe e verifica a maneira com que os objetos colaboram entre si. A maneira como as classes colaboram entre si. Diagrama de pacote. Mostra a divisão de sistemas em grandes agrupamentos lógicos de pequenos subsistemas. Ele mostra agrupamentos de classes e dependências entre elas. Uma dependência existe entre dois elementos se mudanças na definição de um elemento causar mudanças em outros elementos. Diagrama de atividades mostra o fluxo sequencial das atividades. É usado tipicamente para indicar o comportamento da operação. Fluxo de caso utilizado de eventos ou trilha de eventos. Complementa o diagrama de caso de uso, mostrando o fluxo de trabalho do método. O diagrama de sequência indica o comportamento dinâmico colaborativo entre os objetos para a sequência da mensagem enviada entre eles em uma sequência de tempo. A sequência de tempo é mais fácil de visualizar em um diagrama de sequência, do topo até a base. Diagrama de colaboração identifica os objetos reais e as ligações que representam as redes de objetos que estão colaborando. A sequência de tempo é indicada pela numeração do índice da mensagem, das ligações entre os objetos. O diagrama de estado mostra todos os possíveis estados que os objetos da classe podem assumir e quais eventos causaram esta mudança. Mostra como os estados dos objetos mudam como resultado de eventos que são controlados pelo objeto. O diagrama de componentes mostra os componentes do software em termos de código-fonte, códigos binários, ligações de bibliotecas dinâmicas, entre outros. E por último, o diagrama de implementação, que mostra a arquitetura física do hardware e de software do sistema. Ele realça a relação física entre o software e os componentes de hardware no sistema. Nesta lição, vimos tecnologias de objetos. Objetos. 4 princípios básicos: abstração, encapsulamento, modularidade e hierarquia. Modelo de processo orientado a objeto. Características do processo orientado a objeto. Arquitetura de software. Pacote, subsistema e componente. Análise orientado a objeto. Projeto orientado a objeto. UML. Os seguintes parceiros tornaram o Jedi possível em língua portuguesa: Instituto CTS, Sun Microsystems, Java Research and Development Center da Universidade das Filipinas, DFJUG, Banco do Brasil, Politec, Borland, Instituto Gaudium e CNBB.